Olá, paz seja com todos, como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica em um ano, estamos lendo o livro de Números. Hoje nós vamos ler o capítulo 27, 28 e 29. Vamos lá? Pega aí a sua Bíblia, Números capítulo 27. E chegaram as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filhos de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofiade falaram retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, é o meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus filhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele toda a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará o juízo de Urim perante o Senhor, conforme o seu dito. E conforme o seu dito, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porquanto tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Capítulo 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para mas oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor,
2 cordeiros de 1 ano sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de um efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo, instruído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã e como a sua libação. O aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. O holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para um bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para um carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para um cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um hin de vinho para um bezerro, e a 1/3 parte de um hin para um carneiro, e a 4ª parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para a expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e um carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, servos-ão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para um bezerro e 2/10 para um carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para a expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor. Segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 bezerros, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, e a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um bezerro, 2/10 para um carneiro. Para cada cordeiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, um bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis, servos-ão eles sem mancha, com as suas libações. Capítulo 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês. No primeiro dia do mês, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha.
E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. E 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações segundo o seu estatuto, em cheiro suave oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Mas, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o bezerro, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. 1 bode para a expiação do pecado, além da expiação do pecado, para propiciações, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis a festa do Senhor. E, por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2 décimas para cada carneiro entre os 2 carneiros, e para um cordeiro, 1 décima para cada um dos 14 cordeiros. E 1 bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme seu número, segundo o estatuto. E 1 bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e as suas libações. E no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E 1 bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha, a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto. E 1 bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número segundo o estatuto, e 1 bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e as suas libações, e a sua libação. E no 6º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E 1 bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o seu estatuto. E 1 bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia, tereis dia de solenidade, nenhuma obra servil fareis, e, por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro,
para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto, e um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações, e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, eleve o seu pensamento a Deus agora. Pai, em nome de Jesus, primeiro te dou graças. Obrigada, Senhor, pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua infinita bondade e amor. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias, porque elas são a causa de não sermos consumidos. Senhor, eu te apresento agora cada vida, cada alma, cada família que tem, Senhor, acompanhado este projeto da leitura bíblica em um ano. Senhor, alcança cada um segundo as suas necessidades. Toma, Senhor, cada vida, cada lar, cada circunstância, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação do caráter, transformação na vida, que haja, Senhor, milagres e maravilhas da tua parte. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, porque é ela que transforma a nossa vida. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.